Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O trecho da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Eu até convido você a pegar a sua Bíblia e acompanharmos juntos Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Começamos no versículo 9. E a palavra de Deus nos diz: numa noite, o Senhor disse a Paulo em visão: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nesta cidade. E logo em seguida diz no versículo 11, Paulo deteve-se ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Você pode até achar que foi pouco tempo que Paulo ficou ali em Corinto. Paulo se deteve ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas não, é ao contrário, o lugar onde mais Paulo ficou foi justamente em Corinto. Em nenhum outro lugar ele ficou mais do que isso. Ele ficava 1 mês, ficava 2 meses, ficava 3 meses. Muitas vezes até ele tinha intenção de ficar mais tempo. Mas as perseguições vindas dos próprios judeus fizeram com que Paulo, muitíssimas vezes, rapidamente, depois de semanas, tivesse que deixar aquele lugar. Mas impressionante, em todos os lugares, ele já tinha deixado a semente do que Deus queria fazer ali. Mas eu quero chamar a sua atenção ainda para tudo isso que está nesse capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos. Nós começamos no versículo 9. Pega lá no começo, quando começa o capítulo 18. Versículo 1 ainda. Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher Priscila. Eles pouco antes haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo uniu-se a eles. Como exercessem o mesmo ofício, morava, preste atenção, morava e trabalhava com eles. Eram fabricantes de tendas. Paulo sempre exerceu esse ofício. Eles moravam em tendas. Grandíssima parte do povo morava em tendas e não em casas fixas. Como as nossas barracas de acampamento, né? Um pouco mais bem feitas. O tecido era um pouco mais forte, mas eram em tendas, eram em barracas que eles moravam. E Paulo era um desses fabricantes de tendas. Aliás, uma profissão muito boa naquele tempo, porque tinha muita procura, todo mundo precisava. E quando envelhecia aquele tecido, aquela tenda, era-se obrigado a adquirir uma outra. Então, eles sempre tinham um ofício. Seria como os nossos pedreiros hoje, que sempre tem que estar construindo casa, reparando casa. Igualmente, os fabricantes de tendas sempre tinham trabalho. E Paulo trabalhava nisso, um trabalho duro, um trabalho pesado, um trabalho braçal, um trabalho feito com as mãos. Mas note como se segue. Versículo 4. Todos os sábados, ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os gregos. Portanto, Paulo só pregava no sábado. Nos outros dias, ele se empenhava nos trabalhos comuns. Sábado era o dia que os judeus guardavam, era o dia que eles se reuniam nas sinagogas, então Paulo pregava nesse dia. No restante da semana, ele trabalhava junto com Áquila e com Priscila, portanto com um casal. É certo que eles tinham filhos, e os judeus costumavam ter muitos filhos. Paulo morava numa família, preste atenção a isso. Paulo morava numa família, e veja agora o que se segue.
versículo 5. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunho de que Jesus era o Messias. Interessante. Depois que ele foi morar com Áquila e com Priscila, com aquele casal, com aquela família, logo depois que Timóteo e Silas chegaram, então havia mais gente. Provavelmente, numa reunião de comunidade familiar, porque é certo que Timóteo e Silas, vindo, moraram também na mesma casa. Eram os companheiros de Paulo. E provavelmente foram eles, Áquila, que era o marido, era o chefe da casa, Priscila, que era a esposa, junto com eles Timóteo e Silas, que convenceram Paulo, você não precisa mais ficar trabalhando conosco em fazer tendas. Interessante, Paulo era muito trabalhador e fazia questão de sustentar-se com o suor do seu rosto. Ele nunca quis depender da comunidade, não quis depender da comunidade. Pelo contrário, ele sempre quis trabalhar com as suas próprias mãos. Mas, e preste bem atenção, quando ele começou a viver, quando ele começou a morar com uma família, então tudo se mudou. Paulo pôde dedicar-se o tempo todo à pregação, enquanto os outros se ocuparam dos trabalhos para sustentar agora não apenas a família de Áquila e Priscila, mas aquela pequena comunidade que nascia ali, junto com Paulo, junto com Timóteo, junto com Silas, e onde estavam Áquila e Priscila. Eles já não eram mais simplesmente um casal, não era apenas uma família, já eram uma comunidade familiar, onde havia homens, onde havia mulheres, onde havia casados, onde havia celibatários. Porque Paulo era celibatário. Paulo não se casou a vida inteira. Provavelmente Silas e Timóteo, que inclusive eram jovens ainda, companheiros de Paulo, deviam ser solteiros também, e talvez tivessem permanecido celibatários como Paulo. Mas de qualquer maneira, era uma comunidade, onde havia pessoas de diferentes estados de vida. E foi justamente nessa situação, quando eles estavam vivendo assim, que o Senhor fala a Paulo, naquilo que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, que eu volto a repetir a você, versículo 9. Numa noite, o Senhor disse a Paulo em visão: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nesta cidade. E Deus foi fiel. Deus foi fiel com Saulo. Tanto assim que o trecho que se seguiu a leitura de hoje dá um salto, já indo lá para o final. Depois de 1 ano e meio que Paulo esteve com eles, é que acontece aquilo. Depois de 1 ano e meio, os judeus se amotinam, os judeus se põem contra Paulo, daí sim, Paulo acaba sendo obrigado a deixar Corinto e ir para um outro lugar. Mas até aí Deus foi fiel com ele. Por quê? Porque ali havia um numeroso povo na cidade de Corinto, onde Paulo precisava trabalhar. E que beleza! Paulo ali em Corinto, ele trabalha do jeito que ele havia aprendido desde o começo. Paulo começa a pregar o evangelho a eles, mas levá-los imediatamente ao batismo no Espírito Santo e aos dons. Até eu queria que vocês dessem um salto comigo e fossem lá para a carta aos Coríntios, capítulo 1. Carta aos Coríntios, capítulo 1,
Aliás, já vamos para o capítulo 2, depois eu volto ao capítulo 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, para ver como é que Paulo chegou na cidade de Corinto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. É o próprio Paulo contando: também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência, nem da sabedoria, anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio no estado de fraqueza, de desassossego e de temor. É difícil a gente calcular Paulo assim, né? Mas tudo que ele tinha sofrido antes, todas as perseguições que ele tinha sofrido, e pelo fracasso que ele teve quando chegou a Atenas, porque lá em Atenas, Paulo começou a pregar, e pregar lá no Areópago, que era o lugar mais afamado, onde todos pretendiam ter a sua oportunidade de falar. Paulo então se preparou muito bem para falar no Areópago, mas somente que na hora que ele anunciou Jesus ressuscitado, eles deixaram Paulo falando sozinho. Literalmente Paulo ficou falando sozinho. Eles disseram: vamos te ouvir uma outra vez, e não quiseram mais saber de escutar Paulo. Então todo esse fracasso fez com que Paulo, enviado pelo Espírito Santo, fosse para Corinto, mas nesse estado, como está aí no versículo 3, eu me apresentei em vosso meio, no estado de fraqueza, de desassossego e de temor. O que é que reanimou Paulo? Então, se você for rápido na Bíblia, retorna lá. Mas também você acabou de ouvir. Lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, diz que quando Paulo chegou a Corinto, ele encontrou Áquila e logo em seguida encontrou Priscila, uma família, e já foi morar com eles, justamente porque eles tinham o mesmo ofício, eram fabricantes de tendas. Veja como é que Deus socorreu Paulo. Eu quero repetir aqui na carta aos Coríntios, eu me apresentei em vosso meio no estado de fraqueza. Repito, é difícil a gente imaginar Paulo assim, de desassossego e de temor. O que é que Deus providenciou para Paulo, o grande pregador? O que é que Deus providenciou para ele nessa situação de humilhação em que ele estava? Deus providenciou para ele uma família na qual Paulo foi viver. E daí para frente nunca mais se deixaram. Áquila e Priscila foram os companheiros de Paulo também, foram a comunidade de Paulo dali para frente. Vejam como é que continua a minha palavra e a minha pregação. Longe estavam da eloquência persuasiva, da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino. Pena que agora, nessa Bíblia da Ave Maria, não tenha a nota que tinha antigamente. Eu tinha uma antiga Bíblia da Ave Maria, bem mais antiga do que a de vocês, onde dizia que esta expressão eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino. A nota dizia que Paulo pregava ali com os dons do Espírito, levando as pessoas à graça do batismo no Espírito Santo e levando-os aos dons do Espírito Santo. É por isso que Paulo teve todo o sucesso ali em Corinto. E por que é que Paulo pôde então pregar continuamente ali em Corinto? Porque ele estava apoiado numa família, numa comunidade familiar onde ele vivia. Você sabe que maravilha Deus fez através de Paulo na cidade de Corinto? Preciso dizer a você, certamente você sabe, mas repito talvez, que Corinto era uma cidade terrível, era uma cidade depravada, corrompida. Era uma cidade portuária, onde corria muito dinheiro, mas também aquele ambiente de porto, onde passava muita gente, todos aqueles marinheiros, todos os viajantes. Era uma cidade de uma prostituição lamentável,
E também porque corria muito dinheiro, havia muita depravação, muita corrupção. Pregar em Corinto era uma coisa terrível, também por isso. Depois de todo o sofrimento, depois do fracasso em Atenas, o Espírito Santo leva Paulo justamente para Corinto. Meu Deus do céu, o que ele vai fazer naquela cidade? Naquela situação de humilhação dentro de si, e ao mesmo tempo, diante de si, uma cidade daquele jeito. Foi por isso que Deus teve, foi por isso que o Senhor teve que dizer a Paulo: não temas, fale e não te cales, porque eu estou contigo, ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, porque eu tenho um numeroso povo nessa cidade. O próprio Jesus precisou animar Paulo, mas depois que Paulo se animou, e que ele pregou com o poder do Espírito, levando o batismo no Espírito, levando os dons do Espírito Santo, a maravilha que aconteceu em Corinto. Vocês sabem, primeiro, que Paulo escreveu as duas maiores cartas do Novo Testamento justamente para os coríntios. Por que isso? Porque aquela comunidade ela era importante. E segundo, ele mesmo testemunha, agora volto apenas um pouquinho atrás, é na mesma página, apenas um pouquinho atrás, é capítulo 1 ainda, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Onde Paulo mesmo diz: não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Nele fostes ricamente contemplados com todos os dons. Repito, nele, em Jesus, fostes ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e os da ciência, tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Assim, versículo 7, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Não é assim que está na sua Bíblia? Não vos falta dom algum. Veja que maravilha Paulo fez em Corinto. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, ele estava apoiado numa comunidade familiar, numa comunidade mista, onde havia homens e mulheres, onde havia casados e solteiros, onde havia filhos, crianças, mas era uma comunidade. E porque Paulo, reanimado por viver nessa comunidade, entrou em Corinto, eu diria, com todo o ardor, pregando a palavra, não com persuasão humana, mas usando os dons do Espírito Santo, e levando os coríntios aos dons do Espírito Santo, tanto assim que ele pode dizer depois a eles: não vos falta dom algum, não vos falta dom algum. Quer dizer, os coríntios tinham todos os dons, como ele afirma, neles, em Jesus, fostes ricamente contemplados com todos os dons, os da palavra e os da ciência. Meus irmãos, eu fiz questão de me alongar explicando tudo isso, porque o Senhor nos dá de presente esse trecho dos Atos dos Apóstolos para nós começarmos o nosso encontro de comunidade, justamente hoje que começa a novena de Pentecostes. Nem sei se você se apercebeu que hoje começa a novena de Pentecostes. De hoje até Pentecostes, que não é nesse, é no próximo domingo, nós temos justamente os 9 dias. Deus nos deu de presente esse trecho. Nós não imaginávamos, eu não escolhi as leituras são de hoje. Mas Deus já tinha isso no coração dele. Desses textos para nós hoje, quando começamos o nosso encontro de comunidade. Deus mesmo fez com que o nosso encontro de comunidades caísse nessa ocasião, início da novena de Pentecostes e essas leituras que nós tivemos hoje. Eu digo, bendito seja Deus. O grande dom que Deus deu à igreja, agora é o próprio Papa João Paulo II quem afirma, o grande dom, o grande carisma que Deus deu à igreja nesses tempos são aquilo que o Papa chama de as novas comunidades. Comunidades novas.
E por que que o Papa chama de comunidades novas? Nesse novas já existe algo de renovadas. Mas além disso, porque são novas mesmo. Na verdade, foi Deus quem criou isso. As nossas comunidades, essas das quais nós estamos falando agora, a comunidade a qual você pertence, ela não é uma criação de homens, ela não é um simples agrupamento de pessoas, porque muitas vezes quando se fala em comunidade, se fala nesse sentido genérico, a comunidade da cidade tal, a comunidade da paróquia tal, é aquele mundo de pessoas, aquele povo daquele lugar, então forma uma comunidade. Não, você sabe muito bem o que são as nossas comunidades, elas foram queridas por Deus, elas são iniciativa de Deus. Deus mesmo foi quem suscitou as nossas comunidades. Se Deus quiser, amanhã falaremos mais a esse respeito. Foi Deus quem suscitou as nossas comunidades. Foi Deus que nos trouxe. Digo mais, Deus já havia nos escolhido para essas comunidades desde sempre. Se realmente você é dessa comunidade, se realmente Deus quer você nessa comunidade, desde sempre Deus já sabia disso e já queria você nessa comunidade. Quando Deus criou você, Deus já queria que você estivesse nesta comunidade. É uma iniciativa de Deus, não é iniciativa nossa. Também aqueles que iniciam a comunidade, aqueles que são chamados fundadores, porque a pessoa que Deus escolhe para dar início, porque a comunidade não é o resultado de uma união de pessoas. Pelo contrário, Deus suscita alguém. Deus suscita alguém por causa de um carisma. Deus suscita alguém por causa de uma missão. E em vista dessa missão, Deus faz com que esta pessoa, muitas vezes uma simples pessoa, aliás, quem era eu para começar a comunidade Canção Nova? Quem era eu? Claro, graças a Deus, eu já era padre. Mas devo dizer que até entre os meus colegas, eu não era tido em conta de muita coisa, não. Mas Deus escolheu a mim para eu dar início a essa comunidade. Também, cada uma das suas comunidades teve um fundador, um iniciador dessa comunidade, que talvez nem foi padre, provavelmente um leigo, talvez um jovem, como aconteceu com o Shalom e várias outras comunidades, um jovem é que iniciou a comunidade. Pode ser que você como casado, como casada, trabalhador, trabalhando, dando um duro para poder sustentar a sua família, participando da vida comunitária, participando da vida paroquial, participando da renovação, e Deus acabou escolhendo você para dar início a uma comunidade. E Deus mesmo colocou nessa pessoa, que Deus queria que fosse o iniciante, o fundador da comunidade, Deus colocou nessa pessoa uma atração, não uma atração dele, mas uma atração do carisma que Deus queria que se iniciasse. Por que é que os jovens começaram a me acompanhar? Por mim mesmo? Não. E hoje eu compreendo isso muito bem. Também naqueles tempos eu até me admirava como é que os jovens me acompanhassem, estivessem tão próximos. É que hoje vocês conhecem o Padre Jonas, depois desses anos todos, depois de todas as pregações. Mas eu, inclusive, sou o resultado da comunidade onde Deus me colocou. Eu testemunho sempre isso. Eu fui formado dentro da comunidade. Claro, tive minha formação toda até chegar a ser padre salesiano. Mas interessante, depois que Deus me deu a graça de iniciar a comunidade, mudou-se muita coisa na minha vida. Eu não fui mais o mesmo padre depois que eu comecei a viver na comunidade. Agora, eu devo lhes dizer que, graças a Deus, eu vivi em comunidade mesmo. Por exemplo, até quando nós começamos, a nossa casa não era grande.
As moças, a casa tinha 2 andares. Então as moças tinham os seus quartos na parte de baixo da casa. Mas nós, homens, eu com todos os outros rapazes, dormíamos em cima, num grande salão, que ficou o nosso dormitorião, até chamávamos de dormitorião, onde dormíamos todos nós, e eu, Padre Jonas, dormia no meio deles. Até naqueles começos, porque nós não tínhamos assim, nós não tínhamos noção nenhuma do que Deus queria de nós, só sabíamos que Deus queria que nós vivêssemos em comunidade, e que evangelizássemos. Isso sabíamos sim, que Deus queria que nós evangelizássemos, mas qual seria o nosso rumo, qual seria a nossa missão, nós não tínhamos certeza. Então, nós nos abríamos a tudo que aparecia. Eu fazia tudo junto com os jovens. Nós tínhamos a missa juntos, nós tínhamos a nossa celebração juntos, mas no momento do estudo bíblico, que era justamente dentro daquele método, a Bíblia foi escrita para você. Eu me assentava junto com os jovens, para fazer junto com eles o estudo bíblico, do jeitinho deles. Nós trabalhávamos juntos em todos aqueles trabalhos, eu também tomava parte nos trabalhos da casa. Todos os trabalhos da casa. Eu estava ali com eles, vivendo com eles. E graças a Deus, você não imagina que mudanças foram acontecendo em mim. Eu até fico imaginando que com Paulo foi a mesma coisa. Quando Paulo começou a viver numa comunidade, muita coisa mudou na vida dele, até mesmo no temperamento dele, como mudou no meu temperamento. Posso dizer mais, a minha própria saúde melhorou. Hoje eu me sinto muito mais forte. Hoje eu me sinto com muito mais dinamismo, com muito mais vida, diria até mesmo com muito mais juventude do que naquele tempo, lá em 1978, quando nós começamos a comunidade. Hoje, veja, de 78 para cá, são 23 anos. Mas eu me sinto com mais força, com mais vigor do que naquele tempo. Eu era mais frágil, eu era mais doente do que hoje. E posso dizer, devo isso também à comunidade. Além disso, a comunidade acaba sendo exigente. Porque na comunidade você não esconde nada. Nem eu, padre, conseguia esconder nada. A comunidade conhecia todas as minhas qualidades e todos os meus defeitos. Ainda mais naquele tempo que éramos apenas aquele punhadinho. Começamos com poucos. Eu conto sempre que, graças a Deus, começamos com 12. No ano seguinte, alguns não ficaram, mas entraram outros. E ficamos aí na base de uns 15. Depois no ano seguinte veio mais um outro grupo, ficamos aí na base de uns 20. Mas mesmo assim, eram uns 15, 20 vivendo juntos. Depois nós fomos para a nossa casa lá em Queluz. Mas onde também nós dormíamos no mesmo dormitório, já dividido em quartos, mas onde eram beliches para 6, 8 pessoas. E eu, Padre Jonas, dormia junto com os rapazes nesses dormitórios. Foi bem depois que nós construímos uma casa, que até essa casa foi para as moças. Daí as moças ficaram numa casa sozinhas, elas uma casa mais bem preparada, um pouquinho mais confortável, mas só que elas brigaram, né? Elas quiseram que pelo menos um quarto, separaram direitinho para que eu ficasse lá, e toda a comunidade quis isso. Então eu fui estar neste quarto. Mas até então, isso já tinham passado 3, 4 anos, eu vivi tudo junto com os jovens, como eu dizia, com isso, vivendo junto. Todo mundo conhecia as minhas qualidades e os meus defeitos, as minhas falhas, o meu temperamento, os meus tempos bons e os meus tempos ruins. É impossível a gente se esconder numa comunidade. E ao mesmo tempo, a gente vai sendo moldado pela comunidade, a gente vai sendo atritado pela comunidade, vai. A comunidade muitas vezes é como um esmeril.
para a gente. Nós vamos sendo esmerilhados pela comunidade. E graças a Deus assim acontece o nosso aperfeiçoamento, a nossa formação, assim acontece a nossa santificação. Eu digo a vocês, é uma graça imensa. Eu mesmo como padre posso testemunhar isso. Além do fato da comunidade exigir da gente. Exige na nossa espiritualidade, exige na nossa vida fraterna. Eu era padre, sim, mas eu vivia no meio deles, eu vivia a vida fraterna com eles. Eu era padre, sim, mas era o irmão deles junto com eles. Tanto eu ajudava eles, como eles ajudavam a mim. E graças a Deus, eu não me pus num pedestal, eu não me pus acima. Eu vivi com eles. Foi um tempo de graça para eles e um tempo de graça para mim. Onde, inclusive, aí, de maneira mais forte, eles foram participando do carisma que Deus deu a mim e à Canção Nova. Mas que, na verdade, Deus quis dar a mim. No fundo, era eu que passava para eles aquele carisma. Todo iniciador de comunidade é assim. E é importante que quem inicia tome consciência disso. A gente não gosta muito do nome fundador, porque a gente fica assim assustado com esse nome. Só que o nome é esse. Se você quer chamar de iniciador, chame do jeito que você quiser. Se quiser chamar de coordenador da comunidade, superior da comunidade, não é? Mas que há um iniciador. E sobre esse Deus coloca o carisma e a missão própria da comunidade. E os outros vão recebendo o carisma e vão recebendo a missão deste. Até eu sou obrigado a dizer a você o seguinte: uma comunidade não é assim, onde existe ali, como nós éramos 12 pessoas de início, depois 15, onde tudo é resolvido democraticamente por aquela comunidade, e a comunidade vai tomar os rumos da decisão daquela democracia, onde eles democraticamente resolvem o que vão fazer, o que não vão fazer, como vão viver. Não é assim. Inclusive o nosso modo de vida vem de Deus. E é interessante, cada comunidade tem um modo de vida dado pelo próprio Deus. Há muitas semelhanças, mas há muitas diferenças de comunidade para comunidade. E aí está a riqueza para a comunidade, está a riqueza para a igreja. Essa é a diferença. E quem passa o carisma, a maneira de vida, quem passa a missão e faz a missão se realizar, é aquele que Deus colocou como iniciante, como pedra fundamental, portanto como fundador. Pouco a pouco a gente vai tendo que se acostumar com a palavra fundador. Claro, ela não dá a gente uma nobreza, fundador, como se fosse uma pessoa diante da qual precisasse fazer reverência, um meio santo. Não, pelo contrário, é uma pessoa para ser refinada pela comunidade como todos os outros, só que ele é o portador do dom de Deus, ele é o portador do carisma, ele é o portador da missão. E pesa nos ombros dele passar esse carisma, passar essa missão. Ele é o primeiro formador da comunidade. Depois surgem os outros que Deus agracia com a graça da formação. Mas os formadores da comunidade são formados pelo seu fundador. Aconteceu comigo também isso. Hoje, graças a Deus, depois de 23 anos, quanta gente foi surgindo, quanta gente foi aparecendo com a graça da formação. Então a gente cultiva, ajuda essas pessoas a colocarem para fora esse dom que Deus lhes deu, mas na verdade também eles são formados pelo fundador. E aí acontecem as maravilhas de Deus. Como aconteceu com a comunidade de Paulo, acontecem com as nossas comunidades. Deus pode agir de maneira diferente, porque Ele não está agindo mais com este. Não, Deus está agindo agora com um corpo. A comunidade forma um corpo.
onde Deus tem muito mais liberdade e onde Deus pode colocar muito mais eficácia. É uma coisa importante eu dizer a você isso. Se nós fôssemos pegar as qualidades e as capacidades desse, daquele, de cada um da comunidade, a somatória de todas as capacidades é pequenininha em comparação com a eficácia que Deus dá à comunidade toda. A comunidade é muito mais eficaz, ela faz muito mais, ela produz muito mais. Porque se Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, isso, gente, acontece principalmente com uma comunidade que Deus mesmo inspira, que Deus mesmo cria, que Deus mesmo faz crescer, para a qual Deus dá um iniciador, um fundador, que Deus conduz. Eu posso dizer, as nossas comunidades são a menina dos olhos de Deus, em vista da missão que elas têm para a igreja e para o mundo. Eu diria, Deus capricha, Deus se debruça sobre as nossas comunidades. Talvez a sua comunidade seja pequenininha, iniciante, talvez ela seja até nenê em comparação conosco, a Canção Nova, que graças a Deus somos a primeira do Brasil, e temos apenas 23 anos, mas pode ser que a sua tenha 10, tenha 5, tenha 3, tenha 2. A sua comunidade talvez seja nenê em comparação conosco, que não somos tão velhos assim, mas temos mais anos. Mas, especialmente pelo fato de você ser uma comunidade talvez iniciante, Deus se debruça com muito mais carinho sobre a sua comunidade para cuidar dela. Especialmente da sua comunidade, eu preciso dizer, a sua comunidade é a pupila dos olhos de Deus. E sou obrigado a dizer uma outra coisa: ai daqueles que tocam na pupila dos olhos de Deus. Vocês podem calcular como nós sofremos naquele tempo. Remonta isso para 1978, onde também a renovação estava no início. Eu comecei com a graça do batismo no Espírito Santo em 71, em novembro de 71. Em 72 que nós começamos a viver renovação carismática aqui na nossa diocese de Lorena. Foi tudo muito difícil, mas quando nós começamos em 78 a comunidade, onde a inspiração de Deus era essa, não é que eu quis, não. Quando nós começamos a comunidade, Deus me colocava muito claramente que não era só rapazes e não era só moças. Deus não me inspirava a criar uma comunidade de rapazes, nem mesmo uma comunidade de moças, não. Deus me mostrava que era junto, rapazes e moças vivendo juntos, em sadia convivência, mas vivendo juntos. Humanamente parecia um absurdo, uma loucura, mas era o que Deus queria. E toda vez que eu tentava pensar diferente, até mesmo que eu tivesse num lugar a casa dos rapazes e tal, e lá no outro lugar a casa das moças, portanto, no fundo, uma comunidade, mas não vivendo juntos, Deus não deixava, Deus não permitia. Deus queria que nós vivêssemos juntos, que nós trabalhássemos juntos, que nós rezássemos juntos, todos juntos. Foi difícil para as pessoas entenderem, e sou obrigado a dizer a você que um grupo de pessoas da renovação, que estavam juntos conosco, que nos conheciam, que até digo nos amavam, e valorizavam muito o meu trabalho e tal. Quando nós começamos a viver em comunidade desse jeito, elas foram correndo no bispo, naquele tempo era Dom João já. Dom João Hipólito de Moraes era o nosso bispo nesse tempo. Foram dizer a Dom João que aquilo não era comunidade coisíssima nenhuma, aquilo era bagunça. Onde já se viu, né, um padre morando e vivendo e trabalhando com rapazes e moças numa casa só? Não, isso é bagunça. E disseram para o bispo, daqui a 9 meses as moças da comunidade vão estar com os nenês nos seus braços. O bispo me chamou, graças a Deus Dom João foi sempre um pai. Ele me disse, é por isso que eu quero vocês pertinho de mim. Tanto que nós moramos numa casa que era da diocese, a um quarteirão justamente era a casa de Dom João. Ele nos queria realmente debaixo dos olhos dele. E disse, é por isso que eu quero vocês debaixo dos meus olhos. Ele disse, eu não compreendo isso. Veja que bonito, eu não compreendo isso.
Mas eu confio, Padre Jonas. Continue, só que fiquem próximos de mim, fiquem debaixo dos meus olhos. Impressionante, gente. Graças a Deus, não aconteceu com nenhuma das nossas moças de se engravidarem antes do casamento. Pelo contrário, depois, aquelas que eram chamadas ao casamento e os rapazes que eram chamados ao casamento se casaram. Hoje eu tenho uma multidão de netos, porque todos eles se consideram meus filhos e muito mais essas crianças que vieram deles me consideram vô e me chamam de vô e me tratam como vô. Mas escute essa outra. Aquelas pessoas que foram falar para o bispo, todas elas tiveram as próprias filhas com o nenê no braço antes de se casarem. Todas. Todas. Nós não quereríamos que acontecesse isso, tanto assim que nós ajudamos. Eu conheci essas famílias, eu conheci essas jovens, e socorremos. Está me vindo à minha mente uma família que é muito próxima. Que tristeza, que dureza foi para aquela família quando a menina apareceu grávida. E fomos nós que demos força. Fui eu que dei a maior força, que depois fiz o casamento também. Mas que só aconteceu depois do nascimento da criança. Um outro caso, inclusive a moça morava fora, estudava fora. A Luzia foi lá para socorrer. A Luzia fez uma viagem longa para socorrer, e foi ela que fez justamente depois toda a mediação entre a moça e os pais. Claro, nós não quereríamos que acontecesse isso, mas aquilo que eu dizia, realmente as nossas comunidades, a sua comunidade é a pupila dos olhos de Deus. Ai de quem toca na pupila dos olhos de Deus. Isso não é para deixar você precioso, não, mas saber que você é precioso aos olhos de Deus. Perseguidos nós seremos, mas eu podia dizer, ai daqueles que nos perseguem, porque não sabem com quem estão tratando, que não é conosco, estão tratando com o próprio Deus. Então, como Jesus disse para Paulo, não temas, nada de verdadeiramente mal vai acontecer contigo. Paulo ficou naquela comunidade todo o tempo que Deus queria que ele ficasse. Deus queria que ele ficasse 1 ano e 6 meses, Paulo ficou 1 ano e 6 meses, fez tudo até poder dizer, não vos falta dom nenhum. Daí sim, a perseguição veio, e Paulo foi obrigado a ir embora para outra cidade. Ele ficou todo o tempo que Deus quis. Na sua comunidade é a mesma coisa. Se você é fiel, se a sua comunidade é fiel, à inspiração de Deus, ao dom de Deus, ao carisma que Deus lhes deu, à missão que Deus lhes deu, eu preciso dizer, não tenha medo, viva o dom, viva o carisma. Se Deus nos queria naquele tempo, uma comunidade mista, gente, para termos hoje o que nós temos, graças a Deus, muitos jovens, muitíssimos jovens, tantos casais que existem hoje na Canção Nova com seus filhos. Se temos hoje, graças a Deus, 7 padres da Canção Nova, formados na Canção Nova e ordenados na Canção Nova. Hoje somos 7 e eu sou o 8º. Mas além desses 7 padres, nós formamos outros para a diocese e para outras dioceses. Até rapazes que viveram na Canção Nova, são padres hoje na diocese de Lorena e em outras dioceses. E fomos nós que os ajudamos na sua formação. E agora que beleza, nesses últimos anos Deus foi aumentando cada vez mais. Hoje temos 54 ou 56? Não sei bem, ou é 54, é tanto, né, que até o pai acaba se esquecendo, não é? 54, temos 54 rapazes no seminário entre filosofia e teologia. Nesse ano vamos ordenar, agora em julho, 2 rapazes, o Fernando e o Carlos, que se ordenam diáconos agora em julho, e no final do ano, em dezembro ainda, eles estão se ordenando padres, mais 2 padres para a Canção Nova. E temos aí, graças a Deus, mais 52 rapazes esperando na fila
não é? São 6 anos de seminário, são 2 de filosofia, 4 de teologia, divida 52 por 6, você vai ver quantos padres nós estaremos a cada ano ordenando, 6, 7, 8 padres a cada ano, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Nós nunca imaginávamos que fôssemos chegar a isso, mas eu tive que ser fiel. Imagine se eu quisesse seguir a minha cabeça e seguir a cabeça dos outros. Foi duro? Claro que foi duro. Vocês não imaginam tudo aquilo que eu escutei. Me lembro direitinho de uma reunião no qual o próprio pessoal, muito ligado comigo, até depois continuaram ligados, mas fizeram uma reunião, gente, me questionaram de todos os jeitos, me contestaram de todos os jeitos, e eram os dirigentes da renovação carismática na nossa diocese, lá na nossa cidade, com quem eu trabalhava. Para eles era um absurdo aquilo que eu estava fazendo, inclusive era uma traição à renovação. Era uma traição aos grupos e tudo mais, porque, afinal das contas, agora o Padre Jonas estava com um grupo de jovens preguiçosos, que não faziam nada, que não queriam saber de trabalhar, que comiam às custas do Padre Jonas, né? E aqueles poucos jovens roubaram o Padre Jonas da renovação em toda a diocese e nas outras cidades. Vocês não imaginem o que eu sofri. Não estou contando lamúria, né? Mas é para justamente você entender os sofrimentos que você está tendo. Porque certamente, ainda mais se a sua comunidade é leiga, a nossa também é leiga, ela foi instituída por um padre, foi iniciada por um padre, mas a nossa comunidade ela é leiga. Tanto assim que logo os 2 que estão abaixo de mim são o Eto e a Luzia. Embora nós tenhamos 54 seminaristas, mas temos muito mais leigos, entre homens, mulheres, casados, solteiros, e a nossa comunidade ela é leiga, embora tenha padres. Os padres estão a serviço da comunidade, mas é a grande riqueza que Deus fez, porque hoje a graça da consagração é para todos, é para solteiros, é para casados, e talvez a sua comunidade seja inteiramente leiga, talvez vocês não tenham nem padre, precisam recorrer à paróquia, algum padre amigo, algum padre que conheça, ou talvez vocês apenas levem bicadas e pauladas e tudo, vocês sejam o patinho feio dentro da paróquia, dentro da cidade, dentro da diocese. Mas eu digo para vocês, e agora vocês vão me entender bem, aguenta firme. Aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. Eu também tive que aguentar, também os membros da Canção Nova tiveram que aguentar, Paulo também teve que aguentar. Mas o que Deus fez com Paulo, o que Deus fez comigo e com a Canção Nova, Deus está fazendo e vai fazer com a sua comunidade. Aguenta firme. Esse sofrimento, ele não é para sempre. Pelo contrário, diz como Jesus disse no alto da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, não sabem onde estão tocando. Não sabem onde estão tocando. Ninguém está pedindo que Deus venha castigá-los. Mas não tenha dúvida, quem toca e quem toca maldosamente na pupila dos olhos de Deus, vai ter que se ver com Deus. Não estou rogando praga, entende? Apenas eu estou constatando uma realidade, para dizer a você que não tenha medo. Eles não estão tratando com homens, eles estão tratando com o próprio Deus. É o que disse Gamaliel, né? Se a obra deles é uma obra humana, ela vai se desfazer. Mas, se a obra deles é de Deus, e vocês se contrapõem, vocês estão se contrapondo com o próprio Deus. Gamaliel podia dizer, em linguagem nossa bem brasileira, vocês estão comprando uma briga com o próprio Deus. Quanta gente, infelizmente, comprando briga com Deus. Você não sabe o que é comprar uma briga com Deus. Não é? Então, por que eu estou dizendo isso? Não tenha medo.
Não tenha medo, porque quem guarda as nossas comunidades é Deus, porque foi Ele quem as quis, foi Ele quem as instituiu, foi Ele quem colocou nelas um iniciador. É Deus que conduz as nossas comunidades, porque se Deus não construir as nossas comunidades, é em vão que nós tentamos construí-las. Se Deus não trouxer formação para as nossas comunidades, é em vão que nós as tentaremos formar. Se Deus não encaminha a missão da nossa comunidade, é tolice querer nós imprimirmos uma missão à nossa comunidade. Isto é obra de Deus, um verdadeiro milagre aos nossos olhos. Não é só a Canção Nova, não. E a minha grande alegria é ver quantas comunidades Deus tem suscitado. Encontros como esse, que nós estamos tendo agora aqui, já aconteceram vários, em vários pontos do Brasil, e também nos outros lugares era um número de gente assim, como estamos tendo aqui. E claro, vocês são representantes das próprias comunidades, não veio para cá a comunidade inteira. Talvez haja alguma exceção de alguma comunidade que não é tão grande, que pode vir todo mundo, mas é uma exceção. É certo que você veio aqui representando a sua comunidade. Graças a Deus, quantas comunidades espalhadas por este Brasil. E aliás, graças a Deus, o próprio Papa João Paulo II disse que esta é a grande e linda primavera da igreja. As comunidades, inspiradas pelo próprio Espírito Santo e conduzidas pelo próprio Deus, são a grande primavera para a igreja. Claro, não somos tudo. Não somos tudo, mas o Papa disse que nas comunidades está a primavera da igreja. Então eu digo mais uma vez, seja fiel. Seja fiel ao seu chamado. Seja fiel ao carisma que Deus depositou em você. Seja fiel à missão que Deus deu à sua comunidade. Se Deus quiser, amanhã e depois vamos falar muitas coisas das várias palestras sobre isso, sobre o carisma, sobre a fundação, sobre o fundador, sobre a missão. Muitas coisas vão ser ditas, muitas coisas você sabe, muitas coisas você vai aprender, mas já estou dizendo, seja fiel, porque a nossa fidelidade é a fidelidade ao próprio Deus, que tem uma missão para todos nós. Nenhum de nós, nenhuma dessas comunidades que vocês representam existem por si mesmas. Pelo contrário, desde sempre Deus tinha uma missão para realizar e confiou essa missão específica para a sua comunidade. Se você quer um exemplo, veja a Canção Nova. Quando nós começamos, quando é que eu pensava que Deus fosse fazer tudo isso? Quando é que eu pensei que Deus fosse colocar nas nossas mãos rádio, e essa rádio crescesse, e depois televisão, essa televisão crescesse, essa televisão estivesse no Brasil inteiro, essa televisão estivesse fora do Brasil? Mas nós não somos simplesmente uma emissora de rádio, uma emissora de televisão. Não, nós somos uma comunidade de consagrados. E o segredo de tudo isso está na nossa consagração, está no nosso empenho, está na nossa fidelidade. O resultado, eu diria, é como o suor. O resultado é o trabalho que nós fazemos por rádio, por televisão, por encontros, por acampamentos, por livros, por vídeos, por fitas. Mas tudo isso é o resultado. E esse resultado ajuda você. Deus nos colocou na frente, por isso que nós somos os primeiros, por isso que nós temos 23 anos. Mas o fato de sermos os primeiros apenas nos dá mais a responsabilidade de dizer para vocês, o caminho é por aí, aguenta firme, vai por ele, porque Deus vai fazer com você muito mais do que nós. Nós abrimos caminho. Os que abrem caminho só podem fazer aquilo. Os que vêm atrás podem fazer muito mais. Tenha certeza, se você for fiel, vai acontecer aquilo que Deus disse a Paulo. E hoje não é apenas na sua cidade, não, é nesse Brasil inteiro, que Deus tem um numeroso povo que lhe pertence, e a sua comunidade é necessária nos planos de Deus, para que esse povo todo receba o anúncio do Evangelho e receba a salvação que só Jesus pode lhe dar. E é por isso que nós invocamos: vinde Espírito Santo, vinde e fazei que as nossas comunidades realizem a missão que o Senhor lhe concedeu. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.